Olá, queridos, tudo bem com vocês? Nós estamos de volta com os nossos vídeos, tá? E eu vou continuar aqui em Romanos 3. Nós estamos estudando os versículos 10, 11 e 12. E eu gostaria muito de voltar a atenção para esses textos, porque aqui nós temos verdades que são profundas demais, verdades que são necessárias demais para o ser humano. Verdades que não podem passar desapercebidas por nós, porque não conhecê-las é sinal de que nossa vida não vai bem. Nós temos que conhecer. Deus está dizendo através de Paulo aqui que não há justo nenhum sequer, não há quem entenda. Nós falamos sobre isso. Não há quem entenda, as pessoas não entendem as verdades divinas. Elas não têm entendimento espiritual. E agora eu vou fazer uma pergunta e vou responder de maneira um pouco mais detalhada. No vídeo anterior, eu até falei sobre isso de maneira muito geral, né? Mas eu vou só detalhar um pouquinho mais. O que é que as pessoas realmente não conseguem entender? Primeiro, querido, elas não entendem a verdade acerca de Deus. Olha o Salmo 14, o versículo 1. Os tolos dizem em seu coração, não há Deus. São corruptos e praticam o mal. Nenhum deles faz o bem. Veja que coisa interessante, né? Se nós basearmos o nosso argumento nesse salmo aqui, o Salmo 14, nós poderíamos deduzir que o problema não é só que o homem debaixo do pecado não entende a verdade acerca de Deus, pois quando alguém diz que Deus não existe, tal pessoa está se recusando totalmente a pensar sobre Deus. Não é só que ele não entende, ele não quer pensar a respeito de Deus. É alguém que se recusa a pensar, a olhar a vida por uma perspectiva na qual Deus é uma realidade. São pessoas que encaram a vida, encaram os problemas da vida, deixando de lado a existência de Deus, deixando de lado a realidade de que existe um Deus no controle desse universo. Elas não querem sequer pensar, elas se recusam a pensar. Eles dizem, não há Deus, não há Deus. Eles estão anulando completamente a existência de Deus. A segunda questão, querido, a segunda resposta, né? Já fizemos a pergunta, vamos lá. O que essas pessoas não conseguem entender? Primeiro, elas não entendem a verdade acerca de Deus. E a segunda questão é que essas pessoas não têm conhecimento de si mesmo, da sua natureza e do seu caráter espiritual. Se o homem debaixo da autoridade do pecado não acredita na existência de Deus, como é que ele crerá naquilo que Deus diz a seu respeito? Bom, se eu não creio em Deus, o que Deus diz a meu respeito não faz nenhuma diferença, não me interessa. No entanto, querido, eu sei, eu tenho consciência que a maioria das pessoas que me assistem aqui, né, que ouvem a pregação do Evangelho pelas redes sociais ou numa igreja, elas acreditam na existência de Deus, tá? E é provável que a maioria dessas pessoas até se considerem tementes a Deus. Mas a questão é que a Bíblia diz que todos estão debaixo do pecado e por estarem nessa condição, elas não compreendem as verdades espirituais a respeito de si mesmo. Elas não entendem o estado da sua alma e nem o poder destruidor do pecado. Esse é o drama da maioria das pessoas. Até aquelas que estão na igreja não conseguem entender a realidade bíblica a respeito de si mesmo. Eu vejo, e aí, queridos, não é culpa só das pessoas que estão na igreja. Muitas vezes isso é culpa daqueles que estão ensinando. Eu tenho consciência disso, eu sou um pastor, mas eu não estou aqui, querido, para fazer corporativismo, para defender a minha classe, nem para acusar. A questão não é essa. É só uma consciência ou uma constatação, acho que a palavra melhor é essa, né? É uma constatação de que boa parte dos meus colegas de ministério, eles não estão preocupados com a alma do ser humano. Tudo que lhes interessa tem a ver com bem-estar aqui nessa vida, tem a ver com prosperidade, tem a ver com relacionamentos,
tem a ver com cura, é libertação, é prosperidade, é a salvação do casamento, é uma vida melhor, é isso. As pessoas, as redes sociais hoje, elas estão abarrotadas de mensagem nesse sentido. Não há uma preocupação com o estado da alma, com a eternidade, com aquilo que acontecerá quando o homem morre, tá? Então eles não entendem essas coisas. Também não compreendem a necessidade de salvação e o perigo de uma eternidade debaixo do juízo de Deus. Novamente, sim, porque todo cristão é chamado a ler a palavra de Deus, todo cristão é chamado a amar a palavra e todos os dias ter um tempo para ler ali 2, 3, 4 capítulos da Bíblia, não sei como é que você faz isso, para conhecer, você deveria se esforçar para conhecer e não depender apenas daquilo que o líder espiritual te diz, mas você deveria pegar a sua Bíblia e lê-la e estudá-la, tentar aprender alguma coisa. Porque a grande questão, queridos, a grande questão que nós temos diante de nós é exatamente essa questão da eternidade, do juízo de Deus. Muitas vezes eu estou na igreja, é verdade, eu estou na igreja, eu vou aos cultos, eu vou ao trabalho religioso, eu não sei que igreja é a sua, eu não sei como é que funciona. Eu estou lá, eu sou membro, eu participo, mas eu estou recebendo apenas aquilo que... Todo o alimento espiritual que eu recebo me prepara para o aqui e agora. Me prepara para eu me relacionar com meu irmão, me prepara para me relacionar com a vida financeira, às vezes me prepara para me relacionar com a minha esposa. E aí não há uma preocupação com o estado da alma do ser humano, com a eternidade, com o juízo de Deus. Não há essa preocupação na maioria dos púlpitos brasileiros. O que eu estou fazendo não é uma acusação, é apenas uma constatação. Na maioria dos púlpitos brasileiros, a pregação do evangelho, que nem sempre é evangelho, na maioria das vezes não é evangelho, é uma pregação que prepara o homem para o aqui e agora, mas que ignora. Eu não posso dizer que é propositalmente porque eu não conheço o coração dessas pessoas, mas que ignoram a alma, que ignoram a eternidade, que ignoram o juízo de Deus. Portanto, eles não preparam o homem para a eternidade. Eles não falam da necessidade de arrependimento dos pecados. Eles não falam da necessidade do homem se voltar para Deus e viver uma vida de santidade como Deus exige que o homem viva. Não há essa preocupação, não há quem entenda essas coisas. Não há quem esteja buscando essas coisas. Não há quem queira essas coisas. Nós queremos um Deus que mude a nossa vida financeira, nós queremos um Deus que mude o nosso casamento, nós queremos um Deus que traga a cura para as nossas feridas emocionais, nós queremos um Deus que faça a gente melhorar de vida, que nos dê condições de fazer uma viagem, 2 viagens por ano. Nós queremos um Deus que nos abençoe, nós queremos o abençoador, nós queremos a bênção o tempo todo, nós estamos buscando a bênção constantemente e deixando de lado o abençoador. Queridos, essa é uma realidade vivida por muita gente na igreja. Não há quem entenda. As pessoas não entendem que haverá um dia de juízo. As pessoas não entendem que quando o nosso corpo nesse mundo definhar, o homem, a alma do ser humano partirá para a eternidade. Queridos, grave isso, pelo amor de Deus. Quando a morte te alcançar, a morte física te alcançar, e esse corpo voltar, o pó voltar para o pó, a alma que habita esse corpo, ela não vai para o cemitério, não vai ser colocada num caixão, ela partirá para a eternidade. E a grande questão é, essa eternidade para onde a alma está partindo, é uma eternidade ao lado de Deus ou é uma eternidade debaixo de um juízo eterno de Deus? Essa é a grande questão, querido. Pense sobre isso, tá bom? Deus te abençoe.